E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner Tomazoni, você tá no canal Traje Cômico e bora pro vídeo de hoje. Pô, eu queria ver um vídeo do Ancapsul, porque faz um tempinho que tá aqui e eu queria entender mesmo. Porque eu vi muita gente falando que o Twitter ia colocar uma CEO woke, e aí ficaram apavorados. Eu não sei qual é a opinião desse cara. Eu vi umas pessoas falando tipo, calma, calma, não priemos cânico, pode ser que não dê tudo errado. Então eu fiquei curioso pra entender qual é essa treta, porque eu não conheço a figura, então vamos ver. A Linda Iaccarino, que vai assumir agora nas próximas 6 semanas, já tá num período de transição entre o Elon Musk, né? O Elon Musk está passando as funções de CEO do Twitter para ela. E quem é essa pessoa? Por que o Elon Musk fez isso? Qual que é a lógica por trás disso daí? Será que a nossa liberdade de expressão está em risco? Vamos tentar entender esses assuntos. Essas notícias foram sugeridas por Faz o L, Senta e Roda, Esse Gordão de Sunga Tochada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Cara, fica muito difícil levar a sério isso aqui. Como é que eu levo a sério o vídeo agora? Esse gordão de sunga tochada? Vai tomar no cu, mano. Como é que o cara mete essa assim? Essa notícia foi sugerida por Esse Gordão de Sunga Tochada, por Faz o L, Senta e Roda, por Jalim Mamei Volim Rabar. É pegado, mano. Vamos lá. Muito obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pera aí, o Will falou, essa notícia foi sugerida por Meteoro de Pegasus. Ele lê assim mesmo? Não é possível. Pois bem, então, o Elon Musk havia assumido o Twitter há um tempo atrás com a proposta justamente de tornar a plataforma uma plataforma mais equânime em termos de liberdade de expressão, ou seja, ele sempre falou desde o início que ele não pretendia tornar o Twitter uma plataforma de liberdade de expressão absoluta, que a ideia dele era censurar o pessoal extremo, tanto da esquerda quanto da direita, mas manter vozes ativas, parar com a tendência que havia no Twitter, então, de se migrar cada vez mais para a esquerda, né? E como a gente percebeu depois com os Twitter Files, na verdade, essa movimentação do Twitter cada vez mais em direção à esquerda, na verdade, era reflexo da influência do governo na companhia, né? Os políticos, o pessoal do FBI, da própria gestão do Estado. Não, eu diria que era uma influência do governo também, mas também é uma influência da dominação woke de basicamente todo o mercado de tecnologia e entretenimento dos Estados Unidos. Os wokes dominam o RH de basicamente tudo. Será que é uma influência do governo que faz o Burger King fazer campanha de hambúrguer trans? Quer dizer, a gordura não pode ser trans, né? Mas enfim, um hambúrguer pode. Eu acho que é isso aqui também, né? Só pra pontuar. Tipo, a gente viu que é bizarro, é seríssimo. Você vê que o governo estava interferindo ativamente no Twitter. Mas é claro que também tinha o posicionamento da galera de cabelo colorido que trabalhava por lá. Cada vez mais pressionavam o Twitter contra o pessoal da direita, contra o pessoal que quer um Estado menor, que quer uma diminuição do tamanho do Estado. O motivo disso é óbvio, eu já expliquei, né? Todo Estado tende à esquerda. Por quê? Porque a esquerda quer um Estado maior, né? Enquanto a direita, ou pelo menos uma parte da direita, e nós libertários, a gente deseja um Estado cada vez menor ou até a inexistência de um Estado. Então, é lógico, para quem está no Estado, para quem faz parte da máquina pública, acaba havendo uma tendência natural de se querer mais esquerdismo, né? De se querer dar menos voz ao pessoal da direita e mais voz ao pessoal da esquerda. E não era a empresa Twitter como empresa que acabava tendendo para a esquerda, era o governo americano forçando eles a irem para a esquerda, o que estava acontecendo. De qualquer forma, havia também um grupo de funcionários mais esquerdistas ali, e o Elon Musk se livrou dessa galera toda, colocou o Twitter com mais liberdade. Na minha opinião, o Twitter está funcionando muito bem. As opiniões têm sido vistas de forma muito ampla, ficou muito mais democrático o negócio do selinho azul desse jeito, porque do jeito que era antes, ou era só se você tivesse uma pechada dentro do Twitter que você conseguia o selinho azul. É engraçado que até um libertário fala de algo democrático como sendo positivo. E esse tipo de coisa é injusto no final das contas, né? É uma forma de injustiça. Agora não, se paga $8 por mês, pronto, resolvido o problema. Você tem direito... Assim, eu só acho que é meio caro mesmo. $8 por mês. Eu ainda não tô pagando porque é caro. O selinho azul, todo mundo tratado da mesma forma no final das contas. Excelente isso, né? Enfim,
O Elon Musk, então, revolucionou o Twitter, a ponto de que muita gente da direita está, assim, preocupado com esse movimento que ele fez agora de sair da posição de CEO do Twitter e entregar para outra pessoa. E aí eu digo para vocês, primeiro que isso era inevitável. O Elon Musk é um cara que tem várias empresas que ele está envolvido, né? SpaceX, a O Tesla. bom é assim, o Elon Musk fez muita coisa boa enquanto esteve ali, né, como CEO da empresa. Nossa, mano, que... Cara, sinceramente, só a parada do selinho e a parada da revisão de comunidade, tirando o poder das agências, esses dois movimentos... Mas eu ainda posso colocar o textão do Twitter, que eu acho super positivo, tá? Inclusive da forma como foi colocada. Acho que é bom, inclusive, para gerar menos ruído, menos miscommunication e menos capacidade de dar RT em uma parte só de uma thread para tentar dar uma descontextualizada nela. Então, cara, pô, foram só mudanças positivas, eu acho. Na real, foram muitas coisas positivas que o Elon Musk fez. Acabou com a palhaçada do selinho azul só pra woke e tornou mais democrático. Ele colocou a possibilidade de quem faz parte do Twitter Blue publicar tweets maiores, permitiu a edição do tweet com o histórico e tal, mas editar tweet maravilhoso, sempre deveria existir já há muito tempo. Colocou o sistema de revisão que ficou, tipo, mano, sério, sensacional. E, pô, mano, simplesmente fez a limpa na empresa, tirando todos os lacradores autoritários, né, os ditadores lá de dentro da plataforma, acabando com a festa, com a palhaçada que basicamente só dava voz pra um lado. Nesses 5 movimentos, cara, mano, sério, salvou o Twitter e transformou o Twitter numa plataforma decente. Foi... Assim, foram acertos tão pontuais, tão precisos, tão incríveis. Não sei nem o que falar, velho, sério. Enquanto foi CEO do Twitter, o Elon Musk cometeu, sabe, uma série de acertos incríveis. Todos melhoraram muito a plataforma. Várias outras empresas por aí, então no final das contas era pouco provável que ele continuasse como CEO de uma empresa, de uma dessas empresas, do Twitter, né? O Twitter é uma empresa grande, é uma empresa que possivelmente terá um grande valor no futuro, né? Aliás, esse é outro ponto, né? Essa ideia do Elon Musk de equalizar, de dar liberdade de expressão e coisa e tal, é um ponto, mas você pode ter certeza, a visão dele do Twitter é uma visão muito mais comercial, né? O que ele quer fazer com o Twitter, o famoso X, né, que foi lá no início da carreira dele, que era a ideia justamente de fazer uma rede que tem tudo. Você compra ingresso, você compra coisas. Isso aqui também é uma coisa interessante, porque isso aqui a gente tem que sonhar e torcer para acontecer muito, tá? Se o Twitter realmente acabar virando uma grande plataforma também de vídeo, também de, sei lá, né, de vendas até, sei lá, o que mais que tá nos planos do pessoal ali, do Elon Musk, e da equipe por trás. Isso é muito bom, gente, porque a gente vai ter uma rede social nas mãos da pessoa certa, que tem valores corretos, com um engajamento já muito grande, já consolidado no mercado, podendo bater de frente com as grandes empresas dos outros segmentos. Aí sim, talvez finalmente exista uma alternativa realmente viável até o próprio YouTube. Se realmente assim o pessoal conseguir uma monetização decente dentro da plataforma, se realmente tiver um sistema que funciona de vídeo, porque hoje em dia, qual que é o problema do Twitter? Assim, é que a plataforma simplesmente é diferente. Mas assim, muitas coisas se perdem muito mais rapidamente na plataforma. É bem mais difícil você encontrar alguma publicação antiga, um vídeo antigo, sabe? Tem coisas que parece que simplesmente elas expiram das buscas da rede social. Enquanto no YouTube é a coisa mais fácil do mundo. Se você quiser achar um vídeo de 10 anos atrás, você acha muito, 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 muito fácil. Sabe, a organização do YouTube como plataforma de vídeo já está perfeitamente funcional, porque há muitos anos já trabalhando em cima disso, né? Então, o Twitter ele teria que mudar muito e se adequar a muitas coisas para conseguir ser realmente eficiente como uma plataforma de vídeo também, uma plataforma de imagens, uma plataforma de, sei lá, e-commerce, sei lá o que mais poderia vir por aí. Mas eu espero que chegue lá. Eu espero que realmente consigam, porque, pô, precisamos disso, né? Seria maravilhoso. Imagina que incrível se o Elon Musk consegue realmente fazer o Twitter bater de frente com o YouTube, com o Instagram, com o TikTok até. Tomara que consiga. Você vende, tudo você vai fazer dentro do Twitter. Essa é a visão do Elon Musk mais para frente.
Mas, enfim, de qualquer forma, você ser CEO de uma empresa é um trabalho de tempo integral. É muito difícil ele ficar compartilhando isso com as outras funções que ele tem na Tesla, na SpaceX e coisa e tal. Então era natural que ele saísse do cargo de CEO. E ele fez ainda uma enquete logo no início, né, falando que, olha só, vocês querem que eu deixe de ser CEO do Twitter? E o sim ganhou com uma grande margem. É lógico, o pessoal da esquerda, todo mundo votando em massa ali, né? Por quê? Porque a esquerda estava chateada com o fato de que o Elon Musk tirou a ilusão deles, né? Porque é o que eu falo para vocês, o grande problema da esquerda é que ela não percebeu o que está acontecendo no mundo. Está todo mundo em bolha nesse momento. O pessoal da esquerda acha que não. Acha que as outras pessoas estão em bolhas, mas eles não. Eles estão na planície da informação. Eles estão no universo canônico da informação e as outras pessoas estão em bolhas. E quando não é assim, está todo mundo em bolha. Eles estão numa bolha também. E uma bolha cada vez menor e mais fragmentada ali entre os vários ramos do esquerdismo, né? Então, o pessoal da esquerda votou contra o Elon Musk, coisa tal, contra a liberdade de expressão. Mais uma vez, acho ótimo, que bom que a esquerda está entregando essa pauta da liberdade de expressão para a direita. Acho lindo isso, porque é uma pauta muito importante para todo mundo. Enfim, que ele ia sair, a gente sabia que ele ia sair, que ele ia indicar uma nova CEO. Era lógico que ele ia indicar uma nova CEO, mas a grande questão é quem é Linda Yaccarino? E o quanto que o Twitter vai mudar agora que ela que está comandando o Twitter, né? Então, bom, a Linda Yaccarino, ela certamente é uma pessoa muito competente, ela já dirigia uma equipe de 2.000 pessoas na NBC, que é uma rede de televisão americana, ela tem um posicionamento político de centro. A NBC, se eu não me engano, é mais esquerdista que a CNN. Eu tenho quase certeza que é, realmente. Então, talvez por isso a preocupação da galera. Ele tá falando que ela é mais de centro. Vamos ver. Ela seguia tanto pessoas mais à direita quanto pessoas mais à esquerda. Então, assim, é o posicionamento que o Elon Musk quer. Eu sei que as pessoas têm associado o Elon Musk à direita, mas, na verdade, o Elon Musk é uma pessoa de centro. Ele não é um direitista assumido, né? Não, o que acontece com o Elon Musk é uma coisa parecida com o que aconteceu com o Glenn Greenwald e com algumas outras pessoas que seriam democratas americanos mais conscientes. Se eu não me engano, há pouco tempo o Elon Musk falou numa entrevista que ele sempre votou em democratas, mas que agora ele iria votar em republicanos, porque a pauta deles, a defesa deles mais importante é a liberdade de expressão. E foi o que o Peter falou aqui. A liberdade de expressão hoje é uma pauta de direita. Hoje ela é uma pauta totalmente de direita, porque a esquerda está lutando com todas as forças para cercear a liberdade de expressão de todos os seus opositores. Eles não querem pluralidade de ideias, eles não querem debate. Eles querem calar a boca de todo mundo que não segue a agenda woke, que não segue a cartilha que eles impuseram para todo mundo. Então a liberdade de expressão virou uma pauta completamente de direita. O que fez com que muitos democratas passassem para o lado dos republicanos, simplesmente porque nos Estados Unidos esse valor da liberdade de expressão sempre foi muito caro para eles. Então, lá muitos esquerdistas entendem que isso é importante. Aqui no Brasil, não. Esquerdista aqui no Brasil é completamente idiota, não faz a menor ideia da importância da liberdade de expressão, porque eles estão sempre pensando só da forma bélica, e tipo, não, tem que calar a boca dessas pessoas que falam que eu não quero ouvir mesmo. E lá não, lá tem muito esquerdista que entende, não, pera, mas a liberdade de expressão é importante. E esses acabaram passando pro lado dos republicanos, porque hoje os republicanos são a resistência nesse tema da liberdade de expressão. Esse foi um dos principais motivos do Elon Musk, esse foi um dos principais motivos do Glenn Greenwald. Hoje o Glenn Greenwald é tido como extrema-direita por boa parte dos esquerdistas, principalmente aqui do Brasil, mas até alguns americanos já estão indo nessa onda, porque é aquela parada que também tem, muitas pessoas já mostraram isso, né, como se uma linha, tipo, o esquerdista ele fica falando que sempre a direita é radical, mas a verdade é que eles se radicalizaram. Então, quem antes estava no centro, agora, na perspectiva de um esquerdista, virou extrema-direita. Não porque essa pessoa do centro foi muito pra direita. Não, ela permaneceu no mesmo lugar. Às vezes ela foi mais pra esquerda. Só que o esquerdista foi tão extremamente pra esquerda que todo mundo acabou parecendo um extremo do lado oposto. Assim, tranquilamente você pode falar que conservadores, hoje tidos como extremistas, sabe? Aquelas pessoas, nossa, que discurso mais extremista. Cara, há 10 anos atrás, talvez seriam considerados quase que de centro. Não seria nada de extremo, nossa, extrema direita, sabe?
Só que hoje empurraram essas pessoas para esse lado extremo, porque tudo que seja... Não precisa nem ser necessariamente a direita, tudo que não seja a esquerda já virou extremo. Então se você tá perto do centro, você já tá sendo extremista. Praticamente o alemão do bigodinho lá que eles dizem, né, que tem muito a ver com quem tá do outro lado, sendo que a gente já viu aqui que tem muito mais a ver com eles. Inclusive por essa questão autoritária toda. E basicamente o que acontece, então, é isso. Elon Musk defende a liberdade de expressão, Glenn Greenwald defende a liberdade de expressão. Mano, até um cara que é bastante citado pela esquerda, até o Chomsky defende essas pautas de liberdade de expressão e tem discursos que a esquerda consideraria, nossa, de extrema direita hoje em dia, sendo que o cara é de esquerda. Um grande pensador que geralmente eles até falam bem do Chomsky, mas ignoram tudo que ele já falou sobre liberdade de expressão. Mano, Chomsky chegou a defender a liberdade de expressão. Chomsky, sendo judeu, defendeu a liberdade de expressão de um cara, se não me engano, era um jornalista de algum lugar da Europa, acho que britânico, não sei, que estava negando o Holocausto. Tipo, sendo, assim, o que realmente a palavra negacionista surgiu para significar, ele era um negacionista clássico, ele negava o Holocausto, e o Chomsky foi contra a demissão desse cara porque ele falou que ele deveria ter liberdade para expressar suas ideias, mesmo que elas sejam repulsivas. E esse é um cara de esquerda, um grande pensador de esquerda. Felipe Neto, volta e meia, cita Chomsky. Chomsky defendeu isso. Então, a pauta da liberdade de expressão nem sempre foi uma pauta de direita. Ela era uma pauta mais geral, especialmente nos Estados Unidos, na Europa também, né? Os britânicos geralmente davam mais valor a isso. Mas era uma pauta que não necessariamente ela tinha um lado. Só que a esquerda decidiu radicalizar, especialmente no momento em que eles perceberam que era muito perigoso deixar as pessoas falando o que realmente pensavam para manter o monopólio do poder que eles estavam construindo. Porque até então eles adoravam as redes sociais e a liberdade que as pessoas tinham nas redes sociais. Na eleição do Obama, as matérias dos jornais de esquerda, CNN e tal, eram glorificando a capacidade de comunicação e articulação do Obama com o pessoal das redes sociais. Então o Obama foi eleito pelas redes sociais, isso era uma coisa boa. Quando o Trump foi eleito pelas redes sociais, aí isso virou uma coisa péssima. Aí isso é preocupante. Aí as redes sociais têm que ser reguladas. Por quê? Porque simplesmente a ferramenta passou a ser utilizada para que o outro lado também se expressasse e para que o outro lado também fizesse sua campanha. Então é isso. Como o Bolsonaro virou uma figura muito relevante graças ao impulsionamento das redes sociais, como o Trump ganhou relevância pelas redes sociais e como vários outros influenciadores de direita estão ganhando relevância por causa das redes sociais, aí virou um problema. E aí a liberdade de expressão não é mais uma coisa boa. A liberdade de expressão, ela precisa ter limites. E claro, aí vem toda a agenda woke, do politicamente correto, da patrulha de pensamento, que eles vão utilizando para justificar esses avanços. E inclusive, tem uma coisa muito interessante aqui de compartilhar com vocês. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Se liga nisso aqui, ó. O Hugo Freitas, ele basicamente pegou uma lei de 1967, da época da ditadura, para falar sobre liberdade de expressão. Como funcionava a liberdade de expressão na ditadura, a ditadura militar, que os esquerdistas odeiam, né? Os esquerdistas odeiam a ditadura militar, não falam que foi o pior momento da história do Brasil. Pois parece que o problema deles não é com a ditadura, é só com a parte militar mesmo. Se fosse ditadura comunista, aí seria maravilhosa. Olha só, alguém tinha comentado, né, com base em algumas declarações do excelentíssimo que não pode ser mencionado, que existem similaridades na lei de 1967. Aí o Hugo Freitas fez uma thread demonstrando essas similaridades. Essa lei da ditadura tinha sido declarada pelo STF incompatível com a nova Constituição, mas se o PL 2630 não passar, uma solução para esse problema é o STF reverter o próprio entendimento e ressuscitar a lei. Não sei se isso é verdade, mas é só outra jurisprudência a mudar. Aqui, ó, pasmem, apesar de ser de 1997 e da ditadura, a lei é avançadíssima e está antenada com os melhores pensadores democratas hoje em termos de liberdade de expressão. Primeiro ponto, não tolera censura prévia, mas não reclame por responder por isso depois. Segundo ponto, discurso de ódio, aqui não. Como é que fala a lei? Capítulo 1, da liberdade de manifestação do pensamento e da informação. É livre a manifestação de pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias, por qualquer meio e sem dependência de censura, respondendo cada um nos termos da lei pelos abusos que cometer. Essa lei aqui é basicamente o que eles pregam hoje em dia, né? Não, você é livre para falar, mas tem que arcar com as consequências daquilo depois. E aí, se o que você falou foi crime de ódio, aí você vai preso.
Mas não é censura. Enfim, não será tolerada a propaganda de guerra, de processos de subversão da ordem política e social ou de preconceito de raça ou classe. Olha que incrível isso, que interessante. Na lei de liberdade de pensamento, de manifestação, né, na liberdade de expressão do tempo da ditadura, eles já falavam que qualquer tipo de incitação à guerra, à violência ou qualquer comentário socialmente discriminatório, né, com preconceito de raça ou de classe, não seria tolerada. Oxi, então essa ditadura tava bem moderninha mesmo ela, hein? Olha, mas não é censura, é pelo bem das pessoas. Isso é o que a gente sempre fala, né? O discurso da censura... E hoje eles falam, não, porque a censura na época da ditadura militar era pesadíssima. A censura naquele tempo lá era censura. Aí hoje eles estão querendo passar a mesma coisa, mas aí não é censura. Aí é pelo bem, aí é pela democracia. Aí não, é pra combater fake news e discurso de ódio. Exatamente a mesma coisa que tá aqui, mano. Era pra combater discurso de ódio e fake news, né? Tem aqui, inclusive aqui ele fala, ó. Hoje a gente já está sufocando, não conseguimos mais viver sem essa, a lei da ditadura. Muito mais avançada, criminalizava a desinformação. Os antigos eram mesmo muito sábios. Como é que eles já previram os efeitos nocivos da internet? Eles eram videntes? Leiam de novo. Eles foram tão pioneiros que até anteciparam o moderníssimo conceito de desordem informacional, homens à frente do seu tempo. Precisamos valorizar mais o iluminismo filosófico brasileiro do governo de 1967. Aqui, publicar ou divulgar notícias falsas ou fatos verdadeiros truncados ou deturpados que provoquem perturbação da ordem pública ou alarme social. Ou seja, eles estão utilizando agora a mesma desculpinha de sempre que todo ditador usa para tentar calar a oposição. O mesmo discursinho. Nunca vão falar que é para censurar, que é para controlar o discurso que vai contra o que eles estão impondo para a sociedade. Não, é sempre pelo bem das pessoas, é para combater o ódio, o preconceito, a desinformação. Sempre vai ser essa justificativa. Só que eles só estão preocupados com isso agora que o outro lado está conseguindo utilizar as redes sociais para passar a sua mensagem. Aí é um problema. O que deixa mais claro do que nunca que o problema para eles não é o que as pessoas estão falando nas redes sociais necessariamente, né? A liberdade que as pessoas têm para se comunicar. Não. O problema é quando essa liberdade tira poder deles. Aí a liberdade de expressão vira um problema de verdade. E aí eles precisam largar completamente a pauta da liberdade de expressão, entregar de bandeja para a direita, porque eles querem liberdade de expressão porque eles querem ser preconceituosos, porque eles querem ser produtores de fake news, porque eles querem mentir e enganar. Sempre vai ser essa desculpinha. Não, é porque a liberdade de expressão é extremamente importante. E até mesmo os esquerdistas sabiam disso até pouco tempo atrás. Só que agora eles ainda sabem, né? Quem tá no topo tomando as decisões ainda sabe. Só que eles basicamente utilizam isso para fazer os gados dele, né, todo o rebanho, acreditar que eles estão lutando por uma boa causa, sendo que o objetivo é o mais simples, óbvio e escrachado que poderia ser. Calar a boca de quem fala que eles estão errados. Porque assim eles se mantêm no poder para sempre. É só isso. E é por isso que pessoas que não necessariamente são de direita, mas que hoje são grandes defensoras da liberdade de expressão, acabam virando, celebridades no campo da direita simplesmente porque eles estão defendendo uma coisa que para a direita hoje é muito importante. Afinal, a grande vítima dessa perseguição é a direita. A gente precisa de liberdade de expressão porque quem está sendo sufocado, quem está sendo constantemente censurado, perseguido, caçado e tudo mais, são as pessoas que estão emitindo opiniões de direita. Então, sim, precisamos de companheiros nessa luta pela liberdade de expressão, e o Elon Musk é um desses. Então ele não precisa ser o mais conservador, o mais libertário, apesar de que ele parece sim ter muitas ideias libertárias. Ele precisa ser, firme na sua luta pela liberdade de expressão, e querendo ou não, o Elon Musk já fez muito mais por essa luta a favor da liberdade de expressão do que muitos conservadores republicanos. Comprando o Twitter e fazendo as mudanças que ele fez até aqui, o Elon Musk já foi, uma das pessoas que mais mudou o paradigma da liberdade de expressão. O que ele fez foi imprescindível. Então, que bom que temos Elon Musk do nosso lado, pelo menos nessa luta, assim como outras figuras como o Glenn. O Glenn tem feito muito trabalho positivo pra caramba a favor dessa luta também. Eu sei que muita gente fala, mas desconfio, não sei o quê. Claro que provavelmente a gente vai ter desavenças com o Glenn em outros pontos. Mas hoje, um dos maiores problemas que enfrentamos é esse da liberdade de expressão, né? O cerceamento da nossa liberdade, porque é basilar. Corrupção é um problema incrível, mas esse problema cultural e esse problema
Tipo, a guerra contra a cultura woke, que também está ligada, tipo, as duas coisas estão bem relacionadas, tá? Porque a cultura woke é utilizada para censurar. Afinal, a cultura woke impõe o que é certo, o que é belo, o que é moral, o que é correto, o que as pessoas devem fazer, e com base nisso, quem faz o contrário precisa ser calado, censurado, porque é um monstro, porque é tirânico, porque é praticamente o bigodinho, o bigodista lá, né, da Alemanha na Segunda Guerra. Então as duas coisas elas estão muito próximas, muito ligadas. Por isso que é basicamente o carro-chefe desse canal, porque é a guerra mais importante da nossa geração que está sendo travada agora. Para que a gente possa continuar falando o que a gente precisa falar para bater de frente. E essas pessoas, neste momento, estão do nosso lado e fazendo um belíssimo trabalho. Então, por isso eu valorizo muito o trabalho, mesmo de quem, tipo, passou a vida inteira votando em democrata, mas que percebeu que isso aqui é importante, que combater a cultura woke é importante e que defender a liberdade de expressão é importante, e inclusive passou a votar em republicano por causa disso. Porque percebeu que, nesse caso, os republicanos é que estão defendendo essas pautas que são tão importantes, então é isso, mano. Que bom que existem pessoas assim, porque a gente não tá bem nessa luta, não sei se você percebeu. Mas a gente não tá bem. Então, sim, precisamos de toda a ajuda e todo o apoio possível. Especialmente pessoas que demonstraram que podem bater de frente com o próprio público para defender o que elas realmente entendem como certo. Que no caso é defender a liberdade de expressão e acabar com essa palhaçada de que, não, um lado pode falar o que quiser, esculhambar quem quiser e atacar quem quiser, que não tem o menor problema. Não. Porque também isso não é justiça. Isso não é lutar por igualdade que eles supostamente lutam. Então, ainda bem que tem a galera sã do outro lado que abre os olhos e percebe, eu tô me misturando com o pessoal que eu não deveria. Então, mesmo que eu não seja de direita nesse momento, eu vou ficar com a galera da direita porque eles estão certos. É importante isso aqui. Precisamos ir pra lá porque precisamos dessa resistência. É isso que tá rolando. Ele tenta abraçar todas as informações, todas as posições e coisa e tal. Então, ele não é uma pessoa de direita, na verdade. Então, o fato dela estar entrando no lugar dele não vai fazer tanta diferença em termos de posicionamento político. Mas aí começa o pessoal a levantar algumas coisas sobre ela. Né? A primeira coisa é que ela é chairman do World Economic Forum, do Fórum Econômico Mundial. E, de fato, ela é. Mas é aquilo que eu falo, essa ideia do pessoal do Fórum Econômico Mundial como uma entidade que dirige o mundo, e esquerdista e coisa e tal, que quer controlar tudo, é uma visão errada desse pessoal. O Fórum Econômico Mundial, ele quer mais socialismo? Sim, as propostas são extremamente socialistas. Mas, no final das contas, eles não têm tanto poder assim. A encarar esse troço como algo extremamente poderoso e coisa e tal é um erro, né? Eu acho que o problema não é se é poderoso ou não. O problema é o que isso indica sobre o alinhamento ideológico dela, né? Não importa se... ela tá num grupo que não tem poder nenhum. Bom, mas é um grupo que defende um monte de merda, né? Então ela provavelmente concorda com essas merdas que o grupo defende. Esse é o medo da galera, acredito eu. Ela tem sim um cargo no Fórum Econômico Mundial, justamente num painel de estudos sobre publicidade. Então, estuda essa questão de publicidade, coisa e tal. E veja, isso é natural, gente. O Fórum Econômico Mundial, tal como várias outras organizações no mundo, tentam influenciar os destinos do mundo. Desde que eles façam isso através do convencimento, não tem nada de errado. Eles têm o direito de ter a opinião deles, de discutir, de propor soluções, até de falar que você não vai ter nada e será feliz e coisa e tal. Aquele negócio, ele pode tentar te convencer disso, né? O erro seria se ele começasse a usar força para chegar nesse objetivo. Isso daí eles não têm essa capacidade. O Fórum Econômico Mundial tem muito menos capacidade do que as pessoas dão a eles, né, de implementar essas medidas. Eles sugerem, né? Tem um monte de sugestões, um monte de grupos de estudo e coisa e tal, mas a verdade é que eles andam até em baixa devido justamente a toda essa pressão da galera mais conspiracionista por aí. Então, assim, não é algo que me preocupe isso daqui, não vejo como algo crítico essa participação dela no Fórum Econômico Mundial, porque, como eu sempre deixo claro, as opiniões do Fórum Econômico Mundial são controversas? São, mas são muito menos fortes, muito menos poderosas do que você pode imaginar. Bom, tem uma brincadeirinha que ela fez aqui logo no início, né, suspendendo a conta do Elon Musk, só brincadeira isso daqui.
Aí o pessoal falando que ela é feminista e coisa e tal. De novo, aí é o que eu falo para vocês. Da mesma forma, presta atenção para a direita, para os libertários não entregarem para a esquerda a pauta feminista. Sim, é importante você prestar atenção que existe um problema. Aqui eu acho que ele tá ramelando, que a direita não precisa de pauta feminista nenhuma. Pauta feminina que seja, então. Feminista não. Deixa feminismo só com a esquerda mesmo. De segregação das mulheres, de desvalorização das mulheres, um problema cultural muitas vezes. Não, a questão da direita tem que ser o indivíduo. Por isso que, tipo, não tem que ter essa parada. Tipo, a gente resolve os problemas do indivíduo, com isso a gente resolve os problemas das mulheres, dos pretos, dos asiáticos, sabe? Dos altos, dos baixos. A ideia é essa. A gente vai resolvendo os problemas da sociedade como um todo. Ah, mas existem problemas pontuais de homens, de mulheres e tal. Ok. Mas assim, esses movimentos, eles claramente ultrapassam da linha do simplesmente, tipo, estamos aqui tentando resolver um problema desse grupo. Não é isso. Não é isso. E eles estão totalmente ligados com a ideologia woke, que é bastante problemática. Então não faz nem sentido, tipo assim, dentro da direita, o rótulo feminista tá totalmente queimado e tem que estar. Não tem que restaurar o nome do feminismo, droga nenhuma. Não, pra quê? Pra que a gente vai fazer isso? A única grupo que quer isso é o grupo das feministas. Que aí elas vão ficar usando isso pra falar, mas tem sempre as vertentes e tal. Tipo, não. Não tem que ficar tipo, falando, não, mas pode ter um feminismo positivo. Não tem, não. Pra que feminismo? O nome já tá errado por aí. Se é pra lutar por igualdade, se é pra lutar pra que homens e mulheres tenham os mesmos direitos e os dois sejam respeitados, não tem que ser feminismo. Porque o nome já coloca a mulher acima, né? E a teoria toda por trás, tipo, é o feminismo que luta contra o machismo. Fêmea que luta contra o macho. Tipo, só na semântica você já pega essa ideia. E aí toda a teoria por trás também é porque tem o patriarcado, porque elas são oprimidas por isso, por aquilo, então quer dizer que o homem é um problema muito grande para as mulheres que elas precisam resolver. Então assim, sabe, são tantos problemas em cima disso que não precisa de um feminismo na direita. A gente tem que se preocupar com problemas das mulheres, claro, mas a luta não deve ser por essa direção. Existe sim um problema nessa área, né? A gente tem que assumir que tem um problema. A questão é a forma de responder esse problema que pode ser distinto. Por exemplo, eu expliquei no caso que eu fiz sobre a diferença de salários entre homens e mulheres, que o principal fator é que, na verdade, mulheres escolhem profissões diferentes dos homens. Mas existe um fator, principalmente aqui no Brasil, de diferença de salário, que é justamente o fato de que uma mulher custa mais caro para o empregador do que um homem, devido a vários benefícios, entre aspas. Sim, e esse é um problema que o feminismo criou. Exatamente esse é o ponto. Se ao invés de ficar defendendo a pauta feminista, a gente estivesse defendendo uma pauta individual, pensando em como o indivíduo deve ser, quais os direitos que o indivíduo deveria ter no seu emprego, e aí nossa, aqui já abre ponto pra uma cacetada de discussões e pontos pra gente falar. Mas, enfim, já tem esse ponto. Que tipo, vamos proteger a mulher colocando um monte de direitos a mais pra ela na política trabalhista. E aí fazendo com que, sabe, ela acabe custando muito mais caro pro chefe. Resultado, pô, então a mulher tá custando mais caro, vale menos a pena você contratar uma mulher. Logo, melhor contratar homem. Bom, aqui a gente já vai pra outra questão que nem imaginei que poderia ser o foco desse vídeo, mas, enfim. Vocês já sabem de tudo isso. Que foram aprovados ao longo dos anos para as mulheres e que, no final das contas, para o empregador acaba sendo arriscado ele contratar mulheres. Muita gente prefere não contratar mulheres. Como você tem a mesma demanda de mulheres procurando trabalho para uma oferta menor de pessoas, de empresas querendo contratar mulheres para trabalhar, você acaba tendo uma diminuição do salário da mulher no Brasil e em tantos outros lugares em função da legislação. Mas veja, não é uma legislação que é preconceituosa ou contrária à mulher. É uma legislação que supostamente ajuda a mulher, mas que na prática prejudica. É o ponto que eu coloco sempre nisso daqui. Então, veja, feminismo, você lutar pelos direitos das mulheres, isso não é algo errado. A questão é exatamente que tipo de proposta que você está tendo, né? E finalmente o Brian Krassenstein aqui fala algo que eu acho que é a minha posição também, né? Primeiro, por favor, parem de atacar ela até você ver o que realmente ela faz, porque a verdade é a seguinte, né? Vamos ver como é que ela... Assim, bom, ele basicamente vai fechar o vídeo então indo pra essa direção, né? Que a gente tem que esperar pra ver o trabalho dela antes de julgar. Sim, mas o que eu vou falar é o seguinte... Eu fico preocupado com essa decisão do Elon Musk porque a gente tem uma pessoa exatamente com o perfil que cagou com o Twitter
virando o CEO da plataforma. Mas a minha tranquilidade reside no fato de que o Elon Musk ainda está acima dela, né? Acredito eu que ele ainda vai ter a possibilidade de trocar de CEO caso ele veja que a parada está indo para uma direção que ele não quer e pelo menos um pouco a par, né? Ele vai estar do que está acontecendo no Twitter. Eu acredito que ele deixou de ser CEO, mas ele não vai deixar de acompanhar o que está rolando dentro da plataforma dele. Então, eu fico, assim, levemente tranquilo por confiar no Elon Musk com base em tudo que ele fez até aqui. Mas sim, um tanto preocupado porque é uma decisão esquisita e que pode ser que traga a gente de volta para um lugar que a gente achou que não voltaria, né? O Twitter mais lacrador, dando mais espaço e mais destaque para a galera que fala as bobajadas que ela concorda. Mas vamos ver, né? Porque, enfim, talvez, apesar do seu histórico, ela entenda que ela foi colocada lá pelo Elon Musk para cumprir uma função e trabalhar de determinada forma, e espero que ela siga por esse caminho como uma boa profissional. Né? Que o profissionalismo dela seja maior do que a militância e o ativismo que aparentemente ela defende. Mas é isso, temos que esperar para ver. Até aqui o que o Elon Musk fez foi sensacional, tipo, todas as mudanças que ele fez no Twitter foram incríveis, então só aplauso pro Elon Musk. Essa é a primeira decisão bastante questionável dele. Talvez seja uma forma de tentar tranquilizar o outro lado, tipo, tá todo mundo achando que agora vai virar uma rede social bigodista, mas não é assim também. E, enfim, digamos que ele já sinalizou muitas vezes pra gente, agora ele deu uma sinalizadinha pra outra turma ficar mais de boa, sossegar a periquita, ficar tipo, ok, temos um pouco de espaço aqui também. Não sei se isso pra ele como empresário fez algum sentido, qual é exatamente a manobra, mas o cara manja, né? Vamos dar um voto de confiança pro Elon Musk, não necessariamente pra essa mulher, mas pro Elon Musk, e assumir que ele deve saber o que está fazendo. E ficar de olho, claro. Se alguma coisa acontecer e parecer que a plataforma está indo novamente para uma direção errada, com certeza vai todo mundo criticar pra caramba, marcar o Elon Musk, e aí vamos esperar que ele tome alguma atitude. Mas por enquanto é isso. Nos resta observar. Até aqui, tirando a nomeação dessa mulher aí como CEO, que a gente não viu muita coisa para julgar, né? Tirando o histórico dela que não é positivo, a gente só pode agradecer o Elon Musk por tudo que ele fez. Mas é isso. O que vocês acharam? Diz aí nos comentários. Obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Valeu pela audiência. Deixa like, curte, compartilha, passa adiante, tudo aquilo que fortalece demais. E até o próximo vídeo. Valeu! Milhões de vidas no total, num pesadelo surreal.